Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Olá, então voltamos aqui para a nossa 7ª aula. Nós vamos animar esse pequeno baú e para isso nós temos que preparar ele. Se você não tem esse baú, é porque você não fez as aulas anteriores. Então eu te convido a olhar na linha do tempo. Eu vou deixar aqui os cards com as aulas anteriores, porque essa é uma sequência de aulas que vai te tornar um criador para assets para games. Nós vamos separar a parte da animação em 2 aulas. Tem muito para se aprender e eu vou estar ensinando nessa aula o básico da animação. E na próxima eu vou dar aula de bones, que é um recurso importante para quem vai fazer animação para games. Para a gente começar a aula, nós temos que adaptar esse baú para que ele seja animável. Eu gosto de trabalhar principalmente com essa visualização e eu gosto de randomizar. Então, geralmente eu seleciono aqui o estúdio e o randomizar. Por que eu gosto disso? Porque aqui a gente vê as peças bem separadas. E a gente precisa que essas peças se comuniquem umas com as outras, de forma que quando a gente animar, tudo funcione como objetos verdadeiros no espaço e no tempo. Então, para a gente preparar aqui, uma das primeiras coisas, a gente tem que separar o tampo da base. Nós até já vimos em aulas anteriores separado, depois a gente juntou, vamos separar de novo. Para isso, a gente entra no módulo de edição. Se você não tiver com a sua tampa toda selecionada, você pode fazer o seguinte: você clica em vértices, seleciona um dos vértices, select, linked. Ó, ele vai selecionar todos os vértices que estão linkados. Se você tiver no módulo de faces, isso talvez não funcione. Por quê? Porque daí ele vai selecionar apenas as faces que estão linkadas. Ele entende diferente, principalmente se você já tem vértices grupos, tá? Então, vértices, seleciona um vértice, select, linked. E agora para separar, a gente entra em mesh, separate, selected. A gente sai do módulo de edição e mais uma vez nós temos as peças separadinhas. Uma coisa importante é que se você observar aqui em itens, você vai ver que essas peças elas estão com uma escala alterada, 0.25. Se o teu tiver com esse mesmo problema que o meu, o que você tem que fazer? Você tem que aplicar a escala. Então, Ctrl A, Apply, Scale. Tem que estar tudo com a mesma escala. Agora, eu quero, Ctrl N fecha, Posso abrir a mão aqui e fechar, mas com o Ctrl N também abre e fecha o atalho ali. Ó. Eu quero separar essas peças aqui também, para quê? Para que essa parte de cima esteja unida à tampa e essa parte de baixo esteja unida à base do cadeado. Então, uma coisa que eu preciso fazer, vamos lá. Se eu selecionar em vértices, se eu clicar o L, ó, é o atalho para o select, linked, linked, Ctrl L. Um L, P, que é o atalho para separate, selection. Já está separado. E importantíssimo, a gente quer aplicar esses modificadores. Vamos aplicar todos eles. Por quê? Porque a gente vai unir essa peça nessa. E se os modificadores estiverem aplicados, isso vai nos gerar problemas. Então, vamos lá. Seleciona as duas. Objeto. Ctrl Join. Tá? É o Join, que significa unir em inglês. Se eu selecionar aqui e usar o atalho, Ctrl Join, automaticamente está conectado. Eu também quero que essa auréola esteja grudada nessa. Então, a mesma coisa. Seleciono a parte de baixo do baú, Ctrl Join. Já essa fivela, eu quero animá-la separadamente. Então, nós podemos já aplicar aqui os modificadores, ó. Apply. Esse aqui eu vou só deletar, eu não preciso dele.
porque depois eu vou unir com aquele lá, né, e vai usar os modificadores de lá. Se eu clicar nessa peça, L, ele vai selecionar todas as peças, né, que é o atalho, P, Selected. Pronto. Eu quero que essa peça se una com essa, então, Object, Ctrl Join. Eu quero que essa peça se una com essa, atalho, Ctrl Join, né? Eu posso aplicar de novo aqui, ó, sem maiores problemas. Então agora eu tenho as peças separadas de um jeito que vai ser mais interessante para eu animar. Por quê? Porque eu quero que essa peça seja animada separadamente dessa peça e eu quero que essa peça seja separadamente animada das outras. Vamos cuidar os nomes aqui para sempre manter organizado, né? Então aqui nós temos tampo baú. Aqui está chamado de tampo baú, mas não faz sentido. Vamos chamar de baú base. Esse tampo baú aqui, a gente não precisa desse 002 aqui, a gente pode apagar esse detalhe. E aqui nós temos a fivela, podemos deixar com o nome de fivela mesmo, tá bom? Agora nós vamos começar a falar da animação. Deixa eu clicar fora aqui para selecionar uma peça. Se eu puxar aqui, ó, na timeline, né, tem que estar com time selecionado aqui, nós vamos ter a nossa linha do tempo. 1 segundo de animação no Blender, por default, de padrão, vem com 24 frames. Então, quando sair do 0 e chegar até o 24, vai ter passado 1 segundo. E isso é padrão para a maioria dos desenhos animados, mas não é padrão para jogos. A gente quer que seja de 30 frames por segundo. Para ajustar isso, a gente tem que entrar em Output, Frame Rate. A gente vai ter várias opções de Frame Rate. A gente quer 30. Automaticamente a tua linha do tempo se adapta para 30 frames por segundo. E a gente vai inserir pontos de movimento e eles vão surgir aqui na linha do tempo. E como é que a gente faz para fazer uma animação? A gente seleciona o objeto que a gente quer animar. Entre em objetos, entre em animação, inserir um keyframe. Isso significa que na linha do tempo inicial de um ponto, esse ponto está marcado. Eu ando, vamos dizer que eu quero que passe 1 segundo, portanto 30 frames, e eu modifico essa peça. Vamos dizer que eu quero que ela voe, né? E também quero que ela rotacione no ar e que ela fique um pouco maior. Eu venho aqui em objetos, animação, insert keyframe, automaticamente as modificações já estão lá, ó. Se eu mexer na linha do tempo, ó, a animação está acontecendo. Ah, mas eu quero que isso aconteça mais rápido. É a mesma coisa, eu posso clicar aqui e movimentar, ou eu posso dar um grab e mover com a letra G, né? Vamos dizer que eu quero que aconteça em 15. Ah, mas eu quero que não comece em 0, eu quero, seleciono tudo, grab, puxo para cá, lá está a nossa animação. Mas eu quero que volte, copia, Shift D, é uma cópia, largo aqui, ó. Ah, mas não está bem certinho ainda, vamos ajeitar. Pronto. Eu quero que ele fique um tempo aberto. Tá vendo? É tudo muito simples. Com mais ou menos os mesmos comandos, grab, move, rotation, a gente faz a animação. E essas animações também aparecem aqui, ó. Perceba, se eu clicar num objeto que não possui nenhuma animação na linha do tempo, ele está todo cinzinha. Se eu clicar num objeto que tem animação, e eu estou na minha linha do tempo em cima de um ponto animável, ele fica laranja. Se eu tiro ele do ponto animado, ele mostra verde, significa que tem uma animação no objeto, mas esse não é um ponto animável. O Blender, ele calcula todos os movimentos que acontecem de um frame para o outro automaticamente. Mas esses pontos animáveis
são o ponto de partida e o ponto de chegada. Eles são a referência que o Blender está subindo. Por isso ele marca com uma cor diferente. Tá? Eu não gostei dessa animação. Eu quero que ele fique lá no jeito original. Coloca a linha do tempo onde você quer que fique igual. Deleta todo o resto. Pronto. Não tem mais animação. Se eu mexer, ó, não mexe mais. Aqui nós vamos ter alguns comandinhos importantes, tá? Nós temos o Start Point. Se eu mexer aqui, ó, a animação não começa mais em 1. Ela vai começar em 38. Se eu digitar 0, ela vai para 0. Aqui é o Endpoint, então é o tamanho total da animação. Vamos dizer que eu queira que a minha animação tenha 2 segundos. Se eu sei que ela tem 30 frames 1 segundo, 2 segundos vai ser em 60 frames. Então, no Endpoint, 60. Percebe que toda essa parte mais escura significa que não tem animação aqui e nem aqui. O desenho animado não vai começar, não vai passar por esse tempo. Ele vai ter só esse tempo aqui, ó, 60 segundos. Eu posso aumentar ou diminuir. E aqui é um outro jeito de controlar o gizmo, tá? A linha do tempo, isso aqui, se a linha barrinha azul é o gizmo da linha do tempo, tá? Nós temos esses outros atalhos, isso aqui empurra direto para o final da animação, às vezes tem uma linha do tempo muito longa. Começo, tá? O play, ele vai rodar automaticamente. A critério de demonstração aqui, eu vou só inserir um ponto com a tecla I. O I é um atalho para, né, Object, Animation, ó, tá ali, ó, I. Tem sempre os atalhos que estão sendo mostrados aqui. Então vocês podem aprender muito simplesmente olhando o painel. Eu quero que em 15 frames ele suba. E eu quero que ele em 30 frames desça. Não, melhor. Eu quero fazer uma cópia. Shift D. Quero descer. Shift D. E esse tempo final aqui eu vou deixar ele fechado. Se eu der o play, ele vai ficar rodando automaticamente, ó. Outra coisa importante é entender que toda animação acontece dentro do ponto de origem. Então nós queremos que esse ponto de origem esteja em um lugar estratégico para a nossa animação acontecer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode entrar aqui, módulo de edição. A gente pode fazer isso meio que do olho, vamos dizer assim. Selecionando a origem, colocando ela aqui. Se tu olhar, ela vai estar lá mais ou menos onde a gente quer que a animação aconteça. Então, vamos dizer que ele vai ficar aqui. Eu posso sair, clicar com o botão direito, vir em Set Origem, que é o nome do pontinho amarelo, e Origem to 3D Cursor. Ele automaticamente vai vir para esse ponto, então a animação vai acontecer aqui. Olha só, ele deslocou tudo. Mas não é isso que a gente quer. Vamos fazer outra coisa. A gente quer, vamos deletar essa animação, botão de delete, deleta a animação. A gente quer precisão. A gente quer que esse baú, ele se abra rotacionando mais ou menos nesse eixo. Então a gente pode selecionar com precisão aonde a gente quer deixar o cursor. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona uma linha, pode ser em linha mesmo, se preferir. Shift S. Aqui nós vamos ter várias opções, a opção que nós queremos é Cursor to Selection. Ele vai se colocar exatamente no meio da linha. Então, se eu sair agora daqui, entrar no módulo de objeto, clicar no botão direito do mouse e eu clicar em Set Origin, Origin to 3D Cursor, ele vai exatamente naquele ponto. E agora? Agora a gente pode vir aqui, selecionar a ferramenta de seleção, a gente insere com o botão I, um ponto, vemos até 15, a gente rotaciona, insere um ponto, a gente vem até o 30, insere um ponto, vem até aqui, eu quero voltar à origem, no começo lá, Shift D para copiar. Vamos ver como é que ficou? Mas agora,
eu percebi o seguinte: essa fivela, eu quero que ela acompanhe o baú, mas eu também quero que ela tenha uma animação própria, então eu não posso grudar ela lá. E como é que eu faço isso? A gente vai linkar a fivela. Não é a mesma coisa que unir, porque quando a gente une, a gente transforma em um objeto só. Eu quero que essa fivela funcione independente do baú, mas que ela seja uma filha do baú, né? Eu chamo de child of, filha do baú, da tampa do baú, para ser específico. E para fazer isso, a gente seleciona ela e seleciona a tampa. Perceba que a tampa tem que estar como o principal, ela brilha mais forte. Aí eu venho em objetos e eu venho em parent, criar parentesco, objeto. Agora, quando eu animar, a fivela acompanha automaticamente. Ó. Eu der play. Agora, por que eu quero que a fivela anime independentemente? Porque se você prestar atenção aqui, ó, nossa fivela está passando por dentro da nossa presilha. E isso não faz sentido. Então, a gente vai querer que essa presilha se abra primeiro e depois essa animação aconteça. Primeira coisa que nós temos que fazer é abrir um espaço para que a animação da fivela funcione primeiro. Agora aqui, a gente pode vir em Objeto, Animação, que seria o keyframe. A gente anda um pouquinho para frente. A gente pode, por exemplo, nós temos que mover a origem, gente. Então vamos lá, vamos fazer do jeito certo. A mesma coisa tem que acontecer aqui, ó. Seleciona linhas com o 2 ou vértice, como você preferir. Eu gosto de botar assim, a gente seleciona todo o looping, Ctrl S, coloca a origem aqui. Voltando para nossa visualização, a gente seleciona esse objeto, origem to 3D Cursor, porque a animação vai acontecer aqui. Então, voltando lá para nossa linha original, a gente insere um ponto, né? Ou, se preferir, objetos, animação, inserir um ponto, como preferir, tá, gente? Só que agora eu quero animar ele aqui, ó. Objeto, animate, inserir um ponto. Vamos ver de longe como ficou? Só que agora ela está fechando muito rápido aqui, ó. Daqui ela volta para lá, na hora de fazer o looping, ela já está fechada aqui. Então, para a gente resolver isso, vamos colocar uma outra animação, onde a gente copia esse ponto até aqui, e aqui a gente copia esse ponto até aqui. E a gente pode tornar isso mais rápido também. Por exemplo, a gente diminui essa distância. Quanto menor a distância entre os pontos, obviamente que a animação vai acontecer mais rapidamente. Com o rollover eu dou zoom in e zoom out, caso não tenham percebido, ó. E com os dedinhos do mouse eu posso movimentar para a direita e para a esquerda aqui, ó. Esse aqui eu não estou gostando porque eu quero que essas peças juntem lá bem na hora, ó. Então a gente faz assim. Faz mais sentido. Levanta, o baú abre, fica um tempo aberto, depois ele fecha. Mas eu quero que esse baú se movimente mais rápido também a tampa. Vamos diminuir as distâncias aqui. Pronto. Percebe? Ó, posso passar devagarzinho.
E tá feita a nossa animação. A gente poderia também, se quisesse, animar a base, por exemplo, fazendo ela voar ou girar, mas eu vou deixar para fazer isso na aula de bônus, que é a próxima aula, que também vai ser sobre animação, tá? E aí nós vamos aprender um pouco mais avançado essa animação, porque é importante para a parte de games. Se você chegou até aqui, meus parabéns, nós estamos encaminhando para o final desse curso. Você já é um vitorioso. Falta pouco agora, a gente vai ter a aula de animações, mais uma aula de animações, e depois nós vamos aprender a exportar esse baú para o seu engine de games favorito. Se você chegou até aqui, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, faz uma pergunta ali nos comentários que eu tento responder todo mundo. E parabéns, mais uma aula. A gente se vê para a próxima.